A Igreja do Sonho de Deus e o Povo da Bíblia. A sua palestra tem como tema as mídias e o evangelismo nos séculos 20 e 21, uma análise histórica dentro do movimento de crescimento da Igreja. Com vocês, o pastor Bruno. Boa tarde. Boa tarde. É bom voltar aqui e rever amigos. Eu estou feliz pelo convite, grato e parabenizo ao seminário pela iniciativa, pela relevância do tema, pela importância do momento que a gente vive e até mesmo pela relevância dos convidados, exceto esse que vos fala. E eu gostaria, uma vez que a gente está, eu acredito que vocês estão desde cedo aqui, não é isso? Sim. E algumas vezes, alguns eventos vão até 2:00, 3:00 da tarde e manhãs. Isso cansa a gente, então vamos dar uma esticada, para a gente oxigenar um pouco o corpo. Levanta um pouquinho aí. É do seu próprio bem. Muito obrigado. Levanta os braços, se o desodorante não venceu ainda. Dá uma esticada. Isso. Muito bem, muito. Para ficar melhor, tem alguém do teu lado aí, dá um abraço nessa pessoa, né? Fica ainda melhor. Aí gera endorfina. Excelente, excelente. Mais uma vez agradeço pelo convite. É um grande privilégio para mim estar aqui. Você pode sentar. Será uma temática especial, importante, uma palestra rápida. Garanto, bem rápida. Me deram 50 minutos, a gente não vai usar esse tempo e há uma possibilidade aí de ter perguntas e respostas. Eu aceitei isso. No final, ter perguntas e respostas, porque o Leandro Quadros está aqui. Só por isso. Tá bom? Amigos, a temática já foi apresentada, mas eu gostaria de ter um momento de explicação para vocês. Pode soltar para mim, por favor? Eu acho que é bem mais para cima disso aí. Isso aí é o último slide. Isso. Lá em cima, lá em cima. Perfeito, obrigado. Obrigado. Pode colocar então em reproduzir. Isso. Obrigado. Nós vamos falar sobre hoje sobre mídias e o evangelismo. Não veremos técnicas, mas um recorte que a gente fez para essa palestra é uma abordagem, uma análise histórica do que tem acontecido do uso das mídias nos séculos 20 e 21, e o recorte é ainda mais preciso para um movimento de crescimento de igreja. Então, há uma delimitação aqui, entenda, nós não vamos falar sobre o evangelismo e as mídias de uma maneira tão abrangente. É em 2 séculos, e muita coisa aconteceu ali, mas dentro de um movimento, que é o movimento de crescimento de igreja. Então, diante disso, talvez você esteja do primeiro ano ou segundo ano de teologia, ainda não estudou muito sobre o que é o movimento de crescimento de igreja. A gente vai definir para que todo mundo se coloque no mesmo nível desse conhecimento essencial, e a gente parte então para falar de mídias. Então, importante entender, no início eu vou definir mais o que é esse movimento, para depois falar da importância das mídias para o movimento, ok? Para não parecer que a gente está falando de outra coisa que não tem nada a ver com o Unplugged, que é o tema principal desse evento, ok? Então as mídias, as diversas mídias e o evangelismo. Olha, o conceito de mídia, estou tentando passar aqui e não está indo, talvez porque a frequência, há uma distância para a frequência e você vai me ajudar. O termo mídia, há muitos conceitos, mas um conceito que eu dou mais valor é o plural da palavra médium. Justamente o médium, esse fenômeno, né? Esse fenômeno metafísico que tomou proporção no século XIX, é aquele indivíduo que faz uma conexão entre aspas, o além e o indivíduo que está aqui. Ele é um médium, ele é um mediador. E através dessa palavra veio a palavra mídia, que é o plural de médium. Então, veja, independente de ter nascido num conceito um tanto errado, mas a palavra mídia, em sua origem, em sua etimologia, tem um sentido importante, que é fazer a mediação.
Na verdade, em teoria de comunicação, acredito que alguns aqui estudam comunicação, ou já estudaram comunicação, é justamente a mídia ou a comunicação é o transporte da informação entre o emissor e o receptor. É essa mediação. Quando a gente tem esse conceito, a gente percebe que mídia é um conceito muito abrangente. Não é apenas uma questão ligada à tecnologia, mas muito mais que isso. Muitas coisas, ou até um ser humano, pode ser uma mídia, se a gente pensar dessa forma, ok? Bem, diante disso, vou agora falar para você o que eu havia prometido. Passa para mim, tá? Não estou conseguindo passar daqui de jeito nenhum. Eu queria falar uma coisa interessante para você, sobre a teologia aplicada, que é o que eu gosto de estudar, tenho procurado entender. A teologia, como objeto de estudo, ela nasce na dogmática, que a gente chama hoje de estudos teológicos. Isso é dogmática, que depois o termo mudou para teologia sistemática, e agora um termo um pouco mais atual é o estudo teológico. A dogmática, o dogma, o estudo dos temas da Bíblia, foi de onde nasceu a teologia. Isto é, no passado, especialmente no período da Idade Média, mas muito antes, toda aquela discussão da cristologia que aconteceu nos primeiros séculos, vem da dogmática. Se pegava os temas da Bíblia, como a salvação, como o Espírito Santo, como Cristo, como Deus o Pai, etc., a Trindade, e se estudava a Bíblia sobre temas, sobre o olhar de temas. Anos depois, isto é, final do século XVIII para o século XIX, pode passar, vem então a teologia bíblica. Curiosamente, a teologia bíblica é algo muito novo na história da teologia. Ela nasce junto também com a Renascença, com alguns conceitos que até criticavam a Bíblia. E aí vem toda aquela questão da crítica histórica, né? Bem, a teologia bíblica, que a gente já sabe, ela se preocupa em estudar os livros da Bíblia, a sua teologia dentro daquele escopo, daquele livro, daquela perícope, também as linguagens bíblicas, a teologia de um indivíduo, de um autor da Bíblia, e não um tema. Então, você vê que a teologia, ela foi avançando pela necessidade que existiu. E aí só no século XX, pode passar, vem a teologia aplicada. Só no século XX. Isto é, veio muito tempo depois do compêndio que nós temos hoje, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então note, se você é uma pessoa que gostaria de coisa curiosa, se você gostaria de um disso da teologia aplicada, missiologia, crescimento de igreja, ou você talvez queira ser um pastor de igreja, a teologia aplicada nasceu apenas no século XX, em meados do século XX. Na verdade, o entendimento que existe sobre o nascimento da teologia bíblica foi no ano de 1955, com um livro chamado Bridges to God. Pode passar aí, eu creio que eu tenho uma foto desse livro, The Bridges to God, do Donald McGavran, que é o pai, entre aspas, da teologia aplicada, embora que ele não era um teólogo aplicado, a princípio. As pontes para Deus, através desse livro lançado, repito, em 1955, na década de 60, já na quinta para sexta década do século XX, é que nasce então a teologia aplicada como matéria de estudo, mas também como um movimento. Por que isso é importante a gente entender? Veja só, hoje a gente questiona assim: como evangelizaremos povos hindus, ou talvez árabes, que na missiologia é talvez o maior desafio que existe, as grandes cidades, por exemplo. E a gente como pastor debate muito isso, a gente fica se questionando como fazer isso. Mas essas perguntas só começaram a nascer na teologia em meados do século XX. É algo muito novo. Então quando a gente olha para o mundo e vê uma massa enorme para ser evangelizada, nós precisamos também entender que às vezes somos impacientes. Embora o evangelho, a pregação do evangelho será uma coisa sobrenatural, através de agentes humanos, mas uma ação de Deus, um passivo de Deus, a teologia, o estudo de como se evangelizar o mundo é uma coisa muito nova. Não quer dizer que não havia evangelismo antes. Você tem os morávios, você tem os valdenses e tantos outros, até mesmo católicos, jesuítas, que foram evangelistas ou missionários. Mas repito, e encerro esse tópico, o estudo de missão como matéria e como um movimento apenas em meados do século XX. Isto é, não tem 100 anos. Não tem 100 anos. É algo bem novo. Vamos dizer que tem aí 63 anos desde que lançou esse livro aqui, que revolucionou. E após esse livro, então, vieram muitos outros livros, muitos outros materiais
E começaram a surgir nos seminários de teologia, nos Estados Unidos a princípio, matérias e até cursos para teologia aplicada. Século XX só. Se preparava pastores apenas pensando em teologia sistemática e teologia bíblica, mas não em teologia aplicada. Mesmo em alguns seminários mais tradicionais, tanto no Brasil como fora do Brasil, a teologia aplicada não é vista como teologia. Veja, em algum curso que eu fiz em algum lugar aí, eu vi um teólogo muito conhecido no Brasil, fora do ambiente adventista, mas muito conhecido, e ele apresentou um conceito de um teólogo da área aplicada, e ele falou assim: olha, esse homem aí, é o seguinte, eu estou mostrando, desculpa, ele falou assim na plateia, desculpa por citar esse homem aqui, ele não é um teólogo, mas o conceito dele é interessante. Como assim ele não é teólogo? Porque ele é um teólogo da área aplicada. E para aquele homem que é da área bíblica, aquele homem da área aplicada, aquele autor não é um teólogo, porque ele não estuda a Bíblia. E quando a gente olha para a igreja, para as necessidades que a igreja tem, a teologia aplicada é fundamental. É claro que a Bíblia imagina, óbvio, a teologia bíblica é sistemática. Mas veja só, eu vi o Leandro Quadros falando aqui sobre coisas que eram totalmente práticas. Isso é teologia aplicada. Então, ele está falando com uma temática, um subtema, né, da teologia aplicada, uma sub-área, que é a parte de aconselhamento. Como aconselhar uma pessoa que sofre? A gente tem alguns fenômenos, por exemplo, atuais, pessoas da nossa fé, nos nossos internatos, que estão se suicidando, aqui em outros lugares. São 10 só esse ano, no Brasil. 10 suicídios em internatos adventistas. Informação quentíssima para vocês, né? E isso, obviamente, muitos profissionais têm estudado, têm procurado ajudar. Mas quando a gente pensa em teologia, a teologia aplicada é fundamental para resolver esses problemas. Então, quando vem o movimento de crescimento de igreja, há uma revolução e começam a se impulsionar alguns movimentos de crescimento, literalmente de crescimento de igreja. Entenda, o termo crescimento de igreja é um tema de estudo na teologia aplicada. É uma área, se você olhar na Andrews, por exemplo, existe um doutorado, um PhD em crescimento de igreja. E dentro de crescimento de igreja existem então várias sub-áreas. Entre elas, por exemplo, o próprio aconselhamento pastoral, que hoje está se distanciando um pouco e está sendo uma área meio que igual a crescimento de igreja. A missiologia é diferente de crescimento de igreja, embora existam coisas intercaladas e correlatas. Tá? Bem, dada essa introdução, eu gostaria de mostrar para vocês então 3 momentos do movimento de crescimento de igreja, que é uma coisa muito nova, e como as mídias foram importantes para a divulgação e a pregação do Evangelho dentro desse movimento, que nasceu nos Estados Unidos e os países do Ocidente foram importando, e o Brasil não é diferente, a Igreja Adventista não é diferente. Isso aqui é muito interessante que a gente vai ver agora. Pode passar, por favor? Você tem aqui uma foto do Billy Graham, ainda muito jovem. Essa foto é de uma das caravanas mais famosas dele, lá na Rússia. Você vê milhares de pessoas em um local público, provavelmente uma praça. Billy Graham foi o maior evangelista que se tem conhecimento, com certeza o maior da história. Milhões de pessoas ouviram a sua pregação. E o Billy Graham criou um instituto que hoje é dirigido pelo seu filho, o Franklin Graham. E esse instituto nada mais era do que uma profissionalização do evangelismo. Você tem os pastores nas suas paróquias, nas suas igrejas, nas suas igrejas tradicionais que estavam morrendo. Então, chega um homem como Billy Graham com uma habilidade, se você procurar no YouTube, como esse homem pregava, como ele se movimentava, a voz dele, ele era uma energia, uma coisa incrível. Então, se sentiu a necessidade de ter esses homens, e se contratava literalmente esses homens para uma região, para uma igreja, para uma comunidade. Se ajuntavam as igrejas ali, onde tinham membros que estavam muito frios na fé, ou pessoas afastadas, e eles faziam reavivamento, semanas de oração ou até conferências bíblicas, onde se ajuntavam, repito, milhares de pessoas em locais públicos, em estádios, milhares e milhões de pessoas ouviram esse homem. Então ele era um profissional, entenda isso, ele era um profissional. A música que ele trazia na sua equipe, os músicos, era profissional. O som para emitir a sua palavra era profissional. Normalmente se alugava um local profissional. Então era uma coisa extremamente mecânica e profissional. Embora muito válida e importante até os dias de hoje. Mas aqui nasce então esse evangelismo de conferências.
E isso vira uma febre no mundo inteiro, e com o tempo a própria igreja adventista assimila isso. É claro que já existia isso no passado, basta ler o que Ellen White tanto escreveu sobre evangelismo, mas essa coisa de ter, por exemplo, um departamental de evangelismo, nasce desse movimento, dessas iniciativas. Não com o Billy Graham, havia, por exemplo, o Billy Sunday antes dele, e tantos outros, o próprio Spurgeon, mas nasce desse movimento. E qual era a temática nesse momento? Qual era a grande temática? A temática era: vamos evangelizar o mundo inteiro o mais rápido possível. Vamos ajuntar o povo, vamos fazer uma poderosa pregação, um poderoso apelo, vamos batizar quem não é batizado, rebatizar quem precisa se rebatizar, e vamos reavivar a igreja, porque Jesus precisa voltar o mais rápido possível. Então, muito se fez, muito se gastou de tempo, de dinheiro, de investimentos. Só que, como todo movimento, há imperfeições. Esse movimento, quando começa a chegar ali final da década de 70 para a década de 80, se mostra, fica muito claro os seus defeitos. O primeiro deles: se batiza muito e se apostata muito, porque não há um discipulado. Essa palavra era quase desconhecida nessa época. As pessoas se batizavam. Imagina só, você está nos Estados Unidos, num país extremamente protestante, de matriz protestante. Então as pessoas já tinham sua religião, mas não a praticavam. Eles iam para um ajuntamento com o Billy Graham, assistiam o Billy Graham, ficavam maravilhados, se batizavam ou voltavam para a igreja, mas o Billy Graham ia embora. E todo aquele fervor se acabava com o tempo. Então se percebeu que era necessário um avanço além dessas iniciativas aqui. Então veio uma segunda fase, uma continuidade, uma continuação desse movimento inicial, que em termos de mídia, você vê que é uma questão bem simples. Eles usavam, em termos de a própria mídia, o mediador era o indivíduo. Quando se fazia uma campanha, os congressos, né, do Billy Graham, as cruzadas do Billy Graham, se anunciava em rádio, se usava esse tipo de mídia. TV pouca coisa, ainda não era tão popular, pelo menos no início. Depois se usou TV também, panfletagem, essas mídias iniciais. Mas repito, agora vem um novo estágio. Eu queria que você passasse para mim. Isso aqui é muito interessante. E hoje no Brasil, pode passar, por favor? Que é a segunda fase, chamada pelos teólogos de igreja saudável. Isto é, os pastores das igrejas pararam e se questionaram: peraí, a gente não precisa depender de uma pessoa para revivar a nossa igreja, de uma pessoa para batizar pessoas ou para evangelizar pessoas. A nossa igreja tem que fazer isso. A igreja local tem que ser esse centro de atração. E nasce então as mega churches na América. Um dos homens mais proeminentes disso é o Rick Warren, que eu tive o prazer de conversar uma vez, de visitar a sua igreja 2 vezes, em termos de pesquisa. E é muito interessante o trabalho que eles fizeram, justamente há 30 a 40 anos atrás, quando se chegou a essa conclusão que a igreja precisava de algo diferente. Eu queria que você fosse passando para mim, passa mais uma, por favor. Isso é denominado de igreja saudável. Isso tem 2 livros que são grandes expoentes dessa fase, que é Uma Igreja com Propósito. Alguém já leu esse livro? Levanta a mão. Alguns aí já leram, poucos até. É um livro que eu recomendo a você. Não é um livro fortemente teológico, mas em termos de prática é muito interessante. Em termos de conhecimento é muito válido, tá? E um outro livro que esse eu recomendo fortemente a você, é muito bom mesmo, que é O Desenvolvimento Natural da Igreja, do Christian Schwarz. Alguém já leu esse livro? Não? Esse livro é sensacional. Especialmente você que está no 4º ano, no último ano, já aspirando ao ministério, indo para o ministério. Esse livro é fundamental, as marcas de crescimento de igreja. É muito interessante, tá ok? Bem, pode passar. Agora eu queria mostrar para vocês, mais ou menos, o que seriam essas igrejas que se tornaram alguns anos depois. Essa é a Willow Creek Church, eu já estive nessa igreja também. Essa foto não é minha, obviamente, né? Uma foto bem profissional. O Willow Creek Church, que fica em Chicago, parece um shopping center, essa igreja. Por ser Chicago, um local frio, não é aquela igreja aberta como Saddleback Church do Rick Warren. Pode passar aqui. E eu queria mostrar para você agora, então, a igreja do Rick Warren está ele ali, um pouco mais jovem do que está hoje. A igreja está um pouco diferente também. Mas o que se fez foi o seguinte: esses homens pararam para pensar. O próprio Rick Warren, ainda jovem, recém-formado em teologia, ele pensou: peraí, eu não preciso chamar alguém para a minha igreja para reavivá-la. Eu vou fazer isso, eu vou transformar a minha igreja num centro de atração. Ele era recém-formado em teologia, teve um chamado em teologia, mas ele não queria ser um pastor de uma igreja. Ele queria formar a igreja dele. Então ele atravessa o país. É uma história interessante que ele conta no carro dele. Ele vai para a Califórnia, uma das áreas mais afluentes, mais ricas do país, como é até hoje. E ele disse: vou montar uma igreja aqui. Como não tinha nenhuma igreja, aqui vai ser a minha igreja. E o primeiro membro que ele teve da igreja dele foi uma pessoa que estava do lado do carro dele, recém-casada com ele.
A sua esposa. O primeiro membro foi a sua esposa. Não havia membro nenhum. Depois ele então vai, ele tinha poucos dólares na sua carteira, é uma história muito interessante. Ele vai se hospedar no hotel e o segundo membro é o dono do hotel. E ele vai, é um grande evangelista, é um grande pregador. E ele vai formando esse sonho dele que outros e outros então copiaram. Ele não foi o primeiro, mas foi um dos maiores. E foi um cara que escreveu e escreve sobre isso. Bem, vou mostrar para você agora fotos que eu tirei quando eu visitei pela primeira vez essa igreja e fiquei extremamente impressionado. Pode ir passando para mim? Pode passar? O que você vê aqui, uma foto que eu tirei de um painel que eles têm. Isso aqui é todo o campus da igreja. Aquele templo que você acabou de ver naquela foto é esse quadrado aqui, ó. Todo o resto é a igreja de Saddleback Church. É um campus com monasco, com vários prédios. Então você tem desde tendas que são igrejas para jovens, tem a tenda do rock and roll, tem a tenda do tradicional. É para todos os gostos. É uma questão, eu vou explicar daqui a pouco porque há esse entendimento. Pode passar? Ali. Nesse main temple, onde veio o círculo ali que eu coloquei para você, ele chama de main temple, o templo principal. Pode voltar? Agora pode passar? Isso, obrigado. Pode passar? Todo ele é revestido de um vidro. Eu nunca vi um prédio aqui no Brasil. Pode passar, por favor? Todo ele é feito nesse trabalho. Você vê um vidro com uma decoração dele. É uma coisa maravilhosa. De muita ostentação. Pode passar? Mais uma foto desses vidros aí. Toda a igreja é assim. Um prédio gigantesco. Assim. Pode passar? Esse aqui é a parte externa do prédio dos adolescentes. Eles chamam de refinaria. Eles têm um trabalho ali para tratar pessoas que têm dependências químicas. Ao redor de todo esse prédio, ele é tudo decorado assim, com cachoeiras, com pedras, com palmeiras. Você tem uma pista de skate toda ao redor do local. Pode passar? Dentro, então é tudo muito decorado. Aqui uma decoração um pouco mais personalizada pelos próprios jovens, com fotos, mas é muito confortável esse espaço dos adolescentes. Pode passar? Então, dentro desse grande prédio, tem então a igreja, que seria o local de adoração deles, que é igual à entrada de cinema. Pode passar? Que é um anfiteatro, tá? Aqui é o púlpito, foi o culto que eu registrei naquele dia que eu fui lá. Pode passar também? Como era muito escuro, não deu para tirar foto do local, não iria aparecer. Aqui é o prédio das crianças, Saddleback Church. É o prédio que eu achei mais bonito. Pode passar? Dentro dele você tem... Próximo slide. Dentro dele aqui, ó, uma foto um pouco antiga, na televisão ainda. Faz um tempinho que eu fui lá. Eu não sei como é que está lá. Mas talvez você não consiga ver, mas você tem aqui algumas telas que são feitas de vidro. Dentro tem alguns objetos. Isso aqui, na verdade, são animais que estão ali. Na foto não dá para ver, mas era como se fosse um microzoológico. Havia um lagarto gigantesco, havia algumas aves. Um microzoológico dentro daquela igreja ou daquele espaço para crianças. Pode passar? Aqui um lagarto. Era um monstro isso aqui. Um monstro. Um lagarto enorme. A gente não tem a percepção de escala, né? Mas é enorme. Pode passar? Então todo o espaço é muito bonito. Mais uma vez. Ok, deixa aí por enquanto. No movimento de crescimento de igreja, nessa segunda fase das igrejas saudáveis, os líderes decidiram transformar aquele local em uma igreja ou um polo, a palavra é essa, técnica, atracional. Atracional. Então, um jovem, se ele quer se divertir, ele se diverte dentro da igreja. Naquele prédio de adolescentes você tem quadro de basquete, você tem quadro de vôlei de praia, você tem um monte de coisa, piscina. Dentro é um clube. Então a lógica é muito interessante. As pessoas vêm, se elas querem se divertir, ok, de maneira saudável entre nós. Então o que a gente tem aqui no NASP, eles têm dentro da igreja, nessas grandes igrejas. Mas não apenas isso. No que se refere à adoração, houve toda uma remodelação baseada em uma única coisa, no marketing e em mídias. Então se abandonou um pouco a Bíblia. Eu falei talvez de alguma maneira que parece que sou apaixonado por isso. Eu vejo problemas e vejo virtudes. Problemas agora. O Rick Warren e tantos outros pegaram estratégias de marketing e usaram para atrair pessoas. Isso foi muito e é muito eficaz. O Rick Warren, ele teve como mentor o Peter Drucker. Se você pesquisar, se você não conhece o Peter Drucker, é um dos gurus de administração de empresas. Já falecido, talvez seja o maior teórico de todos os tempos de como se administrar uma empresa.
E foi esse homem que ensinou Rick Warren a plantar uma igreja. Então não foi a Bíblia, foi um guru empresarial. Tudo bem, a gente não tem nenhum problema se aconselhar com uma pessoa que tem um conhecimento específico técnico que pode nos ajudar. Porém, se abandonou a Bíblia, repito. Então, o que esses homens fizeram? O que as pessoas gostam? Ok, elas gostam de rock and roll. Então vai ser rock and roll. No livro do Rick Warren, por exemplo, uma frase muito interessante. Ele diz, olha, a música universal, a música mais tocada, o gênero musical mais tocado no mundo é o rock and roll. Então a gente toca na igreja o rock and roll para atrair mais pessoas, porque é meio que universal. Pagode, nem todo mundo gosta, nem deveria gostar, né? Ou funk, ou hip hop, etc. Mas rock and roll é muito aceito e assim se constrói uma igreja que está preocupada apenas em atrair. E surgem outras mazelas com isso. Então quem sobe ao púlpito é sempre o próprio Rick Warren, ninguém mais. E uns poucos. Quem canta, quem toca são os melhores. Quem tem mais influência, ou quem tem mais recursos financeiros, ou quem tem um sobrenome. Então se cria um ambiente que privilegia poucos e se coloca as pessoas como apenas espectadores de uma igreja, de um show, de um evento. Então, diante dessa perspectiva, eles usam e abusam de mídias para atrair pessoas, se gastam fortunas com isso. Então, é onde rádio e TV começa a ter programas evangelísticos a cada domingo, a cada sábado, no final de semana, ou até igrejas comprarem TVs, como a gente vê no Brasil hoje também. Se usa poderosamente as mídias para evangelizar, mas sem muito critério teológico. Tanto que essas próprias igrejas têm os seus seminários de teologia, elas não importam mais seus alunos, eles formam seus próprios pastores. Então, diante dessa realidade, nasce esse último momento, que é uma ruptura de tudo que nós vimos, que é a chamada igreja missional, que é uma palavra, um termo da moda hoje, mas pouquíssimo entendido. Pouquíssimo entendido. Isso aqui é um objeto de estudo meu há alguns anos, há pelo menos 8 anos. Me apaixonei no início, depois tive a minha desilusão e hoje eu estou numa fase de síntese, de entendimento melhor. Mas o que é a igreja missional? A igreja missional, ela nasce diante dessa realidade de que a igreja, ela é quase constantiniana novamente. Ela voltou à Idade Média com uma roupagem menos tradicional. Isto é, há um clero que tem a palavra, que tem o poder da palavra, que tem o poder da ação, da decisão. E todo o público, todos os leigos não têm poder mais. Há muito poder concentrado sobre um grupo, enquanto o outro grupo apenas são espectadores e obedecem o que aquele grupo menor, obrigado, tem para sugerir. Então alguns pastores se incomodaram com isso, e até membros de igreja, e começaram a criar um movimento que está em andamento muito forte, especialmente na América, que é o tal da igreja missional. O que eles falaram? Peraí, eu não preciso ficar sentado no domingo de manhã ou no sábado de manhã numa igreja e assistir um culto. Eu posso fazer alguma coisa. Eu falo agora por mim, por isso que eu me encantei no início. Eu fui membro de alguma igreja aí no Brasil que tem cerca de 2.000 membros, por um tempo. E nesse período eu já estava no seminário de teologia, no período que eu tranquei, né? Passei 2 anos trancado na faculdade, e durante aquele período eu não participei absolutamente nada naquela igreja, embora queria. Até me oferecia, mas nem sabe para anunciar um hino ou fazer uma oração na frente. Absolutamente nada. Era um privilégio de apenas alguns. Aquilo me incomodava. Aquilo me incomodou. Tanto é que depois disso eu meio que rompi com esse modelo e fui plantar igrejas. Tive a oportunidade de plantar 7 igrejas. Quando eu conheci isso aqui, vou repetir para você, há problemas aqui, mas há muita coisa interessante. Alguns autores, eles começaram a falar o seguinte: peraí, a igreja, o sucesso de uma igreja não se deve pelo seu poder midiático, pelo seu alcance nas grandes mídias. Não se deve, olha, isso aqui é muito interessante. Eles falam em inglês há uma rima. Eles dizem assim: it's not about sitting capacity, it's about setting capacity. O que é que eles querem dizer com isso? O sucesso de uma igreja não se trata da capacidade ou do número de pessoas que assistem o culto. Se trata do número de pessoas que a igreja envia. Então o sucesso, veja só, a gente mede isso. Você vai fazer um evento, uma semana de oração, e você fala assim: olha, eu preguei e a igreja estava lotada, foi uma bênção. Nada de errado nisso. Mas na ótica missional, o sucesso da igreja não é isso, é o oposto disso. Quantas pessoas daquela igreja estão na missão, estão enviadas? Então a igreja missional nasce dessa perspectiva, dessa ruptura de tudo que veio antes,
Não queremos mídias. Nós não queremos evangelizar através de objetos que a gente tem que pagar. A gente é o agente evangelístico. Nós somos a mídia. Então veja, no passado, os missionários, por que o nome da igreja é igreja missional e não igreja missionária? Para dar uma diferenciação. No passado se enviava, e se envia, né? Missionários, além mar especialmente, a povos diferentes, de cultura diferente, de comida diferente, de jeito de se vestir diferente, de cantar diferente. E o missionário chega e procura se adaptar a isso. Então, por exemplo, ele chega numa cultura hindu, ele não vai comer tudo que se come, pelo menos nós adventistas, mas ele pode se vestir igual. Ele pode deixar a barba igual a um árabe, não há nenhum problema, não infringe nenhum princípio da Bíblia. Então a igreja missional, ela importa esse paradigma, não apenas para quem é enviado além mar, mas para quem é enviado para o outro lado da rua. Isto é, se a gente é cristão de verdade, eu tenho que ser um missionário no meu bairro, na minha comunidade. E eu tenho que, aí a palavra, encarnar onde eu estou. É um conceito muito bonito e ao mesmo tempo muito perigoso. Eu tenho que me aproximar das pessoas. Então, veja, se há uma comunidade ao redor da minha igreja, que a minha igreja está sendo irrelevante, ou se eu estou sendo irrelevante como pessoa, eu tenho que me adaptar. Bem, diante disso, esse conceito encarnacional, então, é o oposto do atracional, é o missional. Não é trazer, mas enviar. A igreja missional tem 3 princípios, 3 pilares. O primeiro pilar chama-se, chamam de 3 shifts, 3 mudanças. A primeira mudança é de foco interno para foco externo. O foco não é o que acontece dentro da igreja, mas fora dela. Segundo é de foco em desenvolvimento de programas para desenvolvimento de pessoas. Então o dinheiro, o tempo da igreja é gasto não para desenvolver eventos e programas, mas para desenvolver pessoas. E a última coisa, de foco na igreja para foco no reino de Deus. Não tenho tempo de explicar isso aqui é muito abrangente. Com isso vem muita coisa interessante, mas vem muita coisa ruim também. Uma delas é, qual é o limite da contextualização? Ok, eu tenho que me tornar o máximo parecido com as pessoas para me aproximar delas, mas qual é o limite disso? Alguns autores não têm limite. Alguns pastores, alguns líderes no meio missional não têm limite. Então, como isso veio junto com a pós-modernidade, com alguns pensamentos gramscianos, marxistas culturais, veio junto com isso aqui, não há muito limite, não há muito princípio. Então veja, se você tem que atingir uma comunidade de pessoas que são bem hipsters, não há nenhum problema você se tatuar tudo, furar o corpo, e etc, de fumar, etc. Chega até esse ponto. E há um problema nisso, porque acaba se misturando, se tornando igual. Então, qual a razão? Curiosamente, nesse período aqui, que é o que a gente tanto fala hoje, eles sugeriram, aí é o ponto principal da minha palestra, já indo para o final dela, se sugeriu uma ruptura de mídias. Nós não queremos TV, nós não queremos rádio, mas eu tive uma percepção muito curiosa. 3 anos atrás, eu fui a um evento chamado Exponential, que acontece anualmente em alguns locais dos Estados Unidos. Eu fui num evento que acontece em Orlando, que é o maior que existe. São cerca de 6 mil pastores do mundo inteiro, é interdenominacional. Para você, resumidamente, 3 etapas de um movimento que a Igreja Adventista acabou importando. Se a gente tem um departamento de evangelismo hoje, e ajuntamentos evangelísticos, que embora eles diminuíram a sua intensidade hoje, e até mesmo a sua eficácia, não porque o método é ruim, mas porque as pessoas assimilam menos o método de grandes ajuntamentos em estádios, etc. Isso nasceu do movimento evangelístico que vem desse livro. A gente nota muito forte na Igreja Adventista hoje essa tendência aqui. Se fala muito disso, mas o que acontece na verdade é isso. Eu mesmo visitei uma igreja em São Paulo uma vez. Eles chegaram para mim e falaram: pastor Bruno, a nossa igreja é missional. Eu falei: o que vocês fazem? Então, eu mesmo sou um contrabaixista aqui do grupo. Então ninguém aqui pode frequentar a igreja se não tiver uma função. Então eu toco baixo. A minha namorada, hoje esposa, minha namorada, tira fotos aqui, coloca nas redes sociais. Eu falei: tá aí fora da igreja? Não, a gente faz dentro da igreja. Então, é o oposto da igreja missional. Há um nome que se fala, não sabe o que é missional. A gente vê uma tendência muito forte disso aqui hoje. Mas é claro, existem pessoas também que têm esse pensamento. Tem gente que não quer frequentar a igreja, quer ser igreja.
Eu mesmo conheço movimentos no meio adventista que as pessoas já não têm mais esse desejo, não. O importante é eu distribuir cestas básicas, etc. É uma pessoa muito social. Há muito que se falar disso aqui, mas o ponto mais importante é o seguinte. Eu, como pastor, estou no meu 8º ano de ministério. Na prática, meu 7º ano, porque eu passei um ano estudando. Então, nesse período, isto é, tenho 6 anos e meio, de prática pastoral, não é muita coisa, mas já é alguma coisa. E estou na igreja há 20 anos. Então, a gente faz algumas observações. Repito, gosto muito de estudar essa temática. Eu tenho 2 grandes paixões no ministério. 2 grandes paixões. A primeira delas é o evangelismo em todas as suas áreas, tanto pessoal quanto público, plantio de igreja. E repito para você, eu pude plantar em São Paulo 7 igrejas. Quem não me deixa mentir é um das minhas ex-ovelhas que estão ali, que é o Adilson. Fica de pé, Adilson. Dá uma salva de palmas para ele, por favor. Participamos, inclusive, do projeto juntos. Hoje ele me ensina, ele continuou e eu parei um pouco, fui para outras coisas, É uma grande paixão que eu tenho. Desde que me batizei, eu dou estudos bíblicos todo ano, há cerca de 20 anos. Sempre fiz isso. Hoje, eu gosto muito de dar aulas sobre como realizar estudos bíblicos, etc. É uma das minhas paixões. Mas uma outra paixão que eu tenho é na área de comunicação. De maneira bem particular, filmes. Eu até, quando fui apresentado pela primeira vez, antes da música, eu notei que houve até uma censura, Ele é bacharel e mestre em teologia, ele é formado em cinema e parou o áudio. Acho que alguém cortou aí, cinema não pode falar, A palavra meio proibida, No meu 4º ano de ministério, eu, querendo estudar sobre comunicação e fazendo vídeos, percebi que eu tinha uma debilidade muito grande para fazer uns vídeos que eram assim, eles para ficarem ruins, tinham que melhorar muito. Mas eu sempre gostei disso, sempre gostei de filmes e sempre respeitei e respeito o que a minha igreja fala sobre cinema. Existem alguns exageros, mas existe um cuidado, claro, existe um cuidado que deve existir. Não estou falando isso aqui porque estou no meio de seminário de teologia, estou falando o que eu penso mesmo. Tem que ter cuidados, obviamente. Porém, existem algumas coisas que são muito limitantes. E eu entrei num dilema naquele período. Eu queria estudar cinema. Você imagina um pastor da igreja adventista, no meu último ano, para ser ordenado, onde você é observado até o tamanho da unha do pé. Você não faz ideia de como é, amigo. Olham tudo de você. E eu queria estudar cinema. E eu fui falar com o meu presidente, que é o meu presidente daqui agora também, que gosta muito de mídia, já trabalhou no Novo Tempo, quando era Sisac, cantor no Arauto do Rei, é um cara de mídias. Eu falei, pastor, eu estou com esse sonho aqui, mas e aí? Ele falou, cara, vai lá, só não fala para muita gente, fica na tua. E o Adilson, foi na época do Adilson isso, o Adilson não soube de nada. Ninguém soube. No meu distrito eu não falei nada, porque poderia gerar um problema, Então eu evitei. E aí comecei a fazer algumas coisas. No ano seguinte, na verdade, eu tive a oportunidade de ir para Angels, a gente fez um curso rápido lá também. E aí no outro ano, pude fazer o meu primeiro filme. Hoje vocês tiveram uma palestra com o professor Gabriel Ferreira, lembram? Que ele falou sobre os filmes adventistas, etc. Ele mostrou 3 filmes que nós 2 fizemos juntos, onde ele dirigiu e eu produzi e escrevi. Foram mencionados aqui no início, antes da minha palestra. É uma outra paixão que eu tenho, as mídias, especialmente as mídias fílmicas. Eu terminei agora uma pós-graduação, falta entregar o TCC em cinema e linguagem audiovisual e pretendo ainda continuar estudando. E o próximo local que eu gostaria de estudar é lá em Hollywood. Eu não tenho dinheiro para isso, tenho male em inglês, mas eu sonho com isso. Por que eu estou falando isso para você? Que já é um pastor, falta alguma ferramenta para que isso aconteça, um tempo e uma ferramenta. Eu estou dizendo para você de 2 coisas que, se juntas, são muito poderosas: o evangelismo e as mídias. Mas eu preciso encerrar falando uma coisa muito, muito verdadeira para você, e é exatamente aquilo que eu creio. De todos os agentes midiáticos que existem, seja o rádio, a TV, a internet ou qualquer outro, o mais poderoso é o ser humano. Se a mídia é um agente que faz mediação entre um conteúdo e um objetivo, isto é, entre a palavra de Deus e o Deus da palavra, nós somos o maior agente de mídia. E todo o resto são apenas ferramentas. Bem,
Pode passar, tem mais um vídeo, mais no finalzinho aí. Essas são cenas. Pode passar, não tem áudio. Essas são cenas do ok? Para dar mais uns views. O canal oficial da igreja na América do Sul. É o povo da Bíblia. Fala sobre essa Bíblia missionária, uma iniciativa. E quando se você tiver a oportunidade e a disposição de assistir esse filme, você vai notar uma coisa que eu realmente acredito. A Bíblia é uma ferramenta. A palavra não é uma ferramenta. A Bíblia, como objeto, entenda, como objeto impresso ou digital, é uma ferramenta. O que importa é a palavra e as pessoas que levam essa palavra. O movimento de crescimento de igreja, no qual eu tenho uma grande paixão e também quero continuar estudando, tem o objetivo de levar as pessoas para a salvação. E tem usado as mídias para isso. Mas a gente nunca pode esquecer que o maior agente é o humano. Quando uma pessoa, como foi mencionado, repito, está com depressão, está com problemas emocionais, ou até financeiros, ou relacionais, ou quaisquer, as mídias são meios para ajudar. Mas nada é maior do que um abraço. Nada é mais poderoso do que a presença humana.